Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Castanhari e aqui no Hardware Tech BR a gente vai dar um mergulho profundo nas maiores novidades do mundo da tecnologia. E se prepara, porque o que a gente vai desvendar hoje não é pouca coisa. Estamos falando de movimentações que valem bilhões de dólares, decisões que podem redefinir o mapa geopolítico da tecnologia e inovações que vão mudar a forma como a gente vive, trabalha e até se diverte. É o tipo de coisa que você precisa saber para entender o futuro que está sendo construído agora mesmo. Segura essa, porque o episódio de hoje está cheio de notícias quentes e movimentações estratégicas. Vamos falar sobre a Micron, uma gigante dos chips que está saindo da China, um movimento que bota mais lenha na fogueira da guerra tecnológica entre as superpotências. Vamos ver como a China está apertando o cerco sobre os dados que saem do país, o que impacta todas as empresas que operam por lá. Também vamos analisar a resposta da Meta às críticas sobre seus chatbots de IA, uma discussão fundamental sobre a segurança dos nossos jovens no mundo digital. E não para por aí. Tem a União Europeia correndo atrás no mercado de carros autônomos, um investimento bilionário em energia nuclear compacta com apoio do Sam Altman, da OpenAI, a Apple, revolucionando as transmissões da Fórmula 1 e duas gigantes indianas mostrando que o jogo da tecnologia tem novos players poderosos. Cada um desses tópicos é uma peça de um quebra-cabeça gigante que a gente vai montar junto hoje. Então, pega sua água, ajeita a cadeira e vem comigo, porque a viagem vai ser intensa. A primeira bomba do dia vem direto do epicentro da disputa tecnológica global. A Micron Technology, uma das maiores fabricantes de chips de memória do mundo, anunciou que vai encerrar suas operações de chips para servidores na China. E por que isso é tão importante? Porque não é só uma decisão de negócios. É um terremoto com epicentro na guerra comercial e tecnológica entre os Estados Unidos e a China. A Micron, que é uma empresa americana, já estava na mira do governo chinês há algum tempo. Em 2023, Pequim proibiu a venda de chips da Micron para projetos de infraestrutura crítica no país, alegando riscos de segurança nacional. Uma retaliação clara às sanções que os Silileua impuseram à indústria de semicondutores chinesa. Essa decisão da Micron de agora, de fechar a divisão de DRAM para servidores em Xangai, é a consequência direta dessa proibição. É a empresa dizendo, ok, se não podemos vender aqui, não faz sentido continuar desenvolvendo essa tecnologia aqui. Isso afeta centenas de empregos na China e, mais importante, sinaliza para o mercado global que o desacoplamento tecnológico entre as duas maiores economias do mundo é real e está se acelerando. Não é mais uma teoria, é uma prática. As empresas estão sendo forçadas a escolher um lado, e a cadeia de suprimentos de tecnologia, que antes era global e interligada, está se fragmentando em blocos geopolíticos. O impacto disso vai muito além da Micron e da China. Pensa comigo, os chips de memória DRAM para servidores são o coração da infraestrutura de nuvem, de data centers, de tudo que a gente usa online. A saída de um player como a Micron de um mercado gigante como o chinês abre espaço para concorrentes locais, como a Yangtze Memory Technologies e a Changxin Memory Technologies, que são fortemente apoiadas pelo governo chinês. Pequim quer a autossuficiência em semicondutores, e cada movimento como esse da Micron, embora doloroso para a China no curto prazo, acelera o esforço deles para desenvolver suas próprias tecnologias e depender menos do Ocidente. No fim das contas, estamos assistindo a uma reorganização completa do tabuleiro. Para os Equaissewa, é uma vitória tática, pois enfraquece a capacidade da China de acessar tecnologia de ponta americana. Para a China, é um incentivo para dobrar a aposta em sua indústria local. E para o resto do mundo, é um sinal de instabilidade. Os preços dos componentes podem flutuar, as cadeias de produção podem se tornar mais complexas, e as empresas de tecnologia em todos os lugares terão que navegar nesse novo cenário de polarização.
A era da globalização tecnológica, como a conhecíamos, pode estar chegando ao fim, e essa decisão da Micron é um dos pregos mais fortes nesse caixão. E falando em China, a nossa segunda notícia mostra que o governo de Pequim não está para brincadeira quando o assunto é controle. Eles acabam de publicar novas regras, muito mais rígidas, sobre a exportação de dados pessoais e dados importantes para fora do país. Isso é a continuação de uma política que eles chamam de soberania do ciberespaço. A ideia é simples. Tudo que é digital dentro das fronteiras da China pertence, em última instância, ao controle do Estado chinês. E agora, ficou ainda mais difícil para as empresas tirarem informações de lá. As novas regras, que entram em vigor em 2025, exigem que as empresas que querem transferir dados para o exterior passem por um processo de aprovação governamental muito mais rigoroso. Isso inclui a assinatura de contratos padrão com as entidades que vão receber os dados e, em muitos casos, uma avaliação de segurança completa feita pela Administração do Ciberespaço da China, o principal órgão regulador da internet no país. Basicamente, se você é uma multinacional operando na China, seja uma montadora de carros, uma rede social ou um banco, você precisa justificar, detalhadamente, por que precisa enviar dados de clientes ou de operações para sua sede em outro país. E o governo chinês pode simplesmente dizer não. Isso cria um pesadelo logístico e legal para as empresas estrangeiras. Muitas delas dependem de um fluxo livre de informações para gerenciar suas operações globais, analisar mercados, desenvolver produtos e até mesmo para questões internas, como o RH. Com essas novas barreiras, elas podem ser forçadas a tomar uma decisão difícil ou investem pesado em infraestrutura para processar e armazenar todos os dados localmente na China, o que é caro e complexo, ou reduzem suas operações no país. É uma faca de dois gumes que coloca as companhias em uma sinuca de bico. O pano de fundo aqui é o mesmo da história da Micron. Uma desconfiança mútua crescente entre a China e o Ocidente. Pequim vê a coleta de dados por empresas estrangeiras como um risco potencial à sua segurança nacional. Eles temem que informações sobre seus cidadãos, sua infraestrutura e sua economia possam ser usadas por governos estrangeiros. Por outro lado, as empresas e governos ocidentais se preocupam com a falta de privacidade e com o acesso do governo chinês aos dados que são forçados a manter no país. É a construção de uma verdadeira grande muralha digital, que separa o ecossistema de internet chinês do resto do mundo e redefine as regras do jogo para a economia digital global. Agora vamos sair da geopolítica e entrar em uma polêmica que está acontecendo dentro das nossas casas, ou melhor, nos celulares dos nossos filhos. A Meta, a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que vai dar aos pais mais ferramentas para controlar as interações dos seus filhos adolescentes com os chatbots de IA da empresa. Essa decisão veio depois de uma avalanche de críticas e preocupações de que esses robôs, que foram projetados para serem personagens com personalidades distintas, estavam tendo conversas inapropriadas e até flertando com usuários menores de idade. Imagina a cena. Seu filho adolescente está conversando com um assistente de IA no Instagram e o robô começa a usar uma linguagem que parece íntima demais, ou até sugestiva. Foi exatamente isso que pais e especialistas em segurança digital relataram. Os chatbots, que a Meta lançou com grande alarde, foram programados para serem mais humanos e engajantes, mas parece que a linha entre amigável e inapropriado ficou perigosamente tênue, especialmente quando a conversa é com um jovem. A Meta, que já tem um histórico complicado com a segurança de menores em suas plataformas, se viu novamente no centro de uma tempestade. A resposta da empresa é a introdução de novos recursos no Family Center, o painel de controle parental da Meta. Agora, os pais poderão não apenas ver quanto tempo seus filhos passam conversando com as IAs,
mas também definir limites de tempo para essas interações. E o mais importante, eles poderão visualizar um resumo das conversas, embora a Meta afirme que não mostrará o conteúdo exato para proteger a privacidade do adolescente. Além disso, a empresa prometeu ajustar os algoritmos para que os chatbots adotem um tom e um comportamento mais adequados à idade do usuário com quem estão interagindo. Essa história toda levanta um debate gigantesco e super atual sobre a convivência de crianças e adolescentes com a inteligência artificial. Por um lado, a IA pode ser uma ferramenta incrível de aprendizado e entretenimento. Por outro, como garantimos que esses sistemas, que aprendem e evoluem sozinhos, sejam seguros? Quem é o responsável quando um chatbot se comporta de forma inadequada? A empresa que o criou? O algoritmo? A discussão vai muito além de um simples controle parental. É sobre ética em IA, sobre a responsabilidade das Big Techs e sobre como nós, como sociedade, vamos educar nossas crianças para navegar em um mundo onde a fronteira entre o humano e o artificial está cada vez mais borrada. Agora vamos para as ruas, ou melhor, para o futuro delas. Markus Willig, o CEO da Bolt, uma das maiores concorrentes da Uber na Europa, deu um recado bem direto e um tanto preocupante para os líderes da União Europeia. Ele disse, com todas as letras, que a Europa precisa acordar e acelerar os investimentos em carros autônomos, se não quiser ficar comendo poeira da China e dos Estados Unidos nessa corrida tecnológica. É um alerta vindo de dentro do setor, de alguém que entende do riscado e que vê a concorrência disparando na frente. Segundo Willig, enquanto empresas como a Waymo, do Google, e a Cruise, da GM, já têm serviços de táxi sem motorista operando em várias cidades americanas, e a China está investindo bilhões em empresas como Baidu e Pony, aí, a Europa está presa em um emaranhado de regulações diferentes para cada país. Falta de investimento coordenado e uma certa aversão ao risco. Ele argumenta que não adianta a Alemanha ter uma regra, a França outra e a Espanha uma terceira. Para que os carros autônomos funcionem em escala, é preciso um mercado único, com regras harmonizadas, que permita que um carro desenvolvido em Berlim possa rodar sem problemas em Madrid. O CEO da Bolt aponta para a fragmentação como o principal obstáculo. A tecnologia existe. Empresas europeias, como as montadoras alemãs, têm capacidade de desenvolver os veículos. Mas falta a infraestrutura digital, a conectividade 5G onipresente e, principalmente, uma estratégia política unificada. A preocupação é que, se a Europa não agir rápido, ela vai acabar se tornando uma mera consumidora da tecnologia desenvolvida em outros lugares. Em vez de ter suas próprias Waymos e Baidus, vai ter que importar os sistemas e os carros, perdendo uma oportunidade econômica gigantesca e a soberania sobre uma tecnologia que vai transformar a mobilidade urbana. O recado é claro. A União Europeia precisa de um Airbus para carros autônomos. Uma iniciativa conjunta, com investimento público e privado massivo, focada em criar um ecossistema completo. Isso inclui não só o desenvolvimento dos carros, mas também a legislação, a infraestrutura de dados e a inteligência artificial que comanda tudo isso. É uma chamada para a ação, para que os líderes europeus deixem as diferenças de lado e pensem como um bloco, para não perderem o bonde de uma das revoluções tecnológicas mais importantes do nosso século. A corrida já começou, e segundo o CEO da Bolt, a Europa está largando bem atrás. Agora, uma notícia que parece saída de um filme de ficção científica, mas que pode ser uma das chaves para o nosso futuro energético. A Oklo, uma startup de energia nuclear, está prestes a receber um investimento de quase 2 bilhões de dólares. E o que torna isso tão especial? Duas coisas. Primeiro, a Oklo não quer construir aquelas usinas nucleares gigantescas que a gente conhece.
A aposta deles são os micro-reatores, pequenos, compactos e, segundo eles, muito mais seguros. E segundo, um dos principais investidores e presidente do conselho da empresa é ninguém menos que Sam Altman, o CEO da OpenAI, a mente por trás do ChatGPT. Isso mesmo, o cara que está na vanguarda da revolução da inteligência artificial também está apostando pesado em uma nova revolução na energia nuclear. E faz todo o sentido. Os data centers que rodam modelos de IA como o ChatGPT consomem uma quantidade absurda de energia. Altman sabe melhor do que ninguém que o futuro da tecnologia depende de fontes de energia limpas, confiáveis e potentes. E para ele, a energia nuclear de pequena escala é uma das respostas mais promissoras. A Oklo quer construir reatores que cabem em um prédio pequeno e que podem fornecer energia para uma fábrica, um data center ou até uma comunidade remota, sem emitir carbono. O investimento bilionário, que virá através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC, vai dar à Oklo o capital necessário para tirar seus projetos do papel e começar a construir suas primeiras usinas, chamadas de Aurora. O design delas é radicalmente diferente das usinas tradicionais. Elas usam um sistema de resfriamento passivo, o que significa que, em caso de falha, o reator se desliga sozinho, sem necessidade de intervenção humana ou bombas de água, o que teoricamente evita acidentes como os de Chernobyl ou Fukushima. A ideia é tornar a energia nuclear mais barata, mais rápida de construir e mais aceitável para o público. Essa aposta de Sam Altman e da Oklo representa uma mudança de paradigma. Por décadas, a energia nuclear foi vista com desconfiança por causa dos riscos de acidentes e da questão do lixo radioativo. Agora, uma nova geração de engenheiros e empreendedores está tentando reinventar essa tecnologia, apresentando-a como uma solução essencial para combater as mudanças climáticas e para alimentar a crescente demanda de energia do mundo digital. Se a Oklo tiver sucesso, poderemos ver esses micro-reatores se espalhando pelo mundo, oferecendo uma fonte de energia firme e limpa 24 horas por dia. É uma aposta de alto risco, mas com um retorno potencial gigantesco para o futuro do planeta. Amantes da velocidade e da tecnologia, preparem-se. A Apple acaba de dar um passo gigantesco para dominar o mundo do entretenimento esportivo. A empresa fechou um acordo bilionário, estimado em 2 bilhões de dólares por ano, para adquirir os direitos de transmissão global da Fórmula 1 a partir de 2025. Isso significa que, em breve, a única forma de assistir a Verstappen, Hamilton e companhia voando nas pistas será através do serviço de streaming Apple TV+. É uma das maiores jogadas da história da transmissão esportiva e promete revolucionar a forma como a gente assiste às corridas. Mas por que a Apple está investindo tanto dinheiro na Fórmula 1? Porque ela não quer ser apenas mais uma emissora. A ideia é transformar cada grande prêmio em uma experiência imersiva e interativa, usando todo o poder do seu ecossistema de tecnologia. Pense em transmissões em 4K e 8K como padrão, com som Dolby Atmos, que te faz sentir dentro do cockpit. Pense em poder escolher a câmera on-board do seu piloto favorito a qualquer momento, com um simples clique no controle remoto. E que tal ter acesso a dados de telemetria em tempo real, sobrepostos na tela, mostrando a velocidade, o desgaste dos pneus e a carga da bateria de cada carro? A ambição da Apple vai ainda mais longe. Com a integração com o Apple Vision Pro, seu headset de realidade mista, a experiência pode se tornar ainda mais inacreditável. Imagine assistir a corrida em uma tela virtual gigante na sua sala de estar, ou até mesmo ter um modelo tridimensional do circuito na sua mesa de centro, acompanhando os carros como se fossem um autorama holográfico. A Apple quer usar a Fórmula 1 como uma vitrine para mostrar o poder de seu hardware e software, criando um tipo de transmissão esportiva que nunca vimos antes.
e atraindo milhões de novos assinantes para a Apple TV Plus. Para a Fórmula 1, o acordo também é espetacular. Além da injeção massiva de dinheiro, que será distribuída entre as equipes, a parceria com a Apple coloca o esporte em uma plataforma tecnológica de ponta, com alcance global e uma imagem associada à inovação e ao luxo. É uma forma de se conectar com um público mais jovem e tecnológico, que já consome conteúdo sob demanda e espera interatividade. A era de assistir à corrida passivamente na TV está com os dias contados. A Apple está pisando fundo no acelerador para nos levar a uma nova era de entretenimento esportivo, e a Fórmula 1 é o seu veículo de alta performance para chegar lá. Agora vamos mudar de continente e aterrissar na Índia, um país que está se consolidando como uma potência tecnológica global. E um grande exemplo disso é a Tata Technologies, uma empresa do gigantesco conglomerado Tata. A companhia anunciou um crescimento impressionante em seu lucro. E o mais interessante é de onde esse crescimento está vindo, de negócios fora do seu setor principal. Tradicionalmente, a Tata Tech é conhecida por fornecer serviços de engenharia e tecnologia para a indústria automotiva. Mas agora, eles estão mostrando que sabem jogar em outros campos também. A empresa registrou um aumento de quase 30% em seu lucro líquido. E grande parte desse impulso veio de novos contratos nos setores aeroespacial, de defesa e de tecnologia industrial. Isso mostra uma estratégia de diversificação muito inteligente. Em vez de colocar todos os ovos na mesma cesta, a indústria automotiva, que pode ser cíclica e volátil, a Tata Tech está usando sua expertise em engenharia e design digital para resolver problemas em outras áreas. Eles estão projetando componentes para aeronaves, desenvolvendo sistemas para equipamentos de defesa e otimizando a produção em fábricas de diversos setores. Essa movimentação é um reflexo de uma tendência maior na Índia. As grandes empresas de tecnologia do país, que cresceram muito prestando serviços para companhias ocidentais, estão agora evoluindo. Elas não querem ser apenas prestadoras de serviço, mas sim parceiras de inovação, criando propriedade intelectual própria e diversificando suas fontes de receita. A Tata Tech está investindo pesado em áreas como Digital Twin, ou gêmeos digitais, onde criam uma réplica virtual de um produto ou sistema para testá-lo exaustivamente antes de construir o de verdade, e em soluções de manufatura aditiva, a famosa impressão tridimensional em escala industrial. O sucesso da Tata Tech é um recado para o mundo. A Índia não é mais apenas o back-office do planeta. Suas empresas estão na vanguarda da inovação, competindo de igual para igual com gigantes da Europa e dos Estados Unidos. Elas estão combinando um enorme talento em engenharia e software com uma visão de negócios ambiciosa. O crescimento da Tata Tech, impulsionado por essa diversificação estratégica, é a prova de que o tigre indiano não está apenas acordado, mas também está aprendendo truques novos e muito lucrativos, se posicionando como um player fundamental na próxima fase da revolução industrial digital. E para fechar nossa viagem pela Índia com chave de ouro, temos outra gigante mostrando sua força. A L&T Technology Services, ou L&T Tech, outra potência indiana em serviços de engenharia e pesquisa e desenvolvimento, também superou as expectativas do mercado com seus resultados trimestrais. A receita da empresa cresceu solidamente e, o mais importante, eles fecharam uma série de contratos milionários com clientes internacionais, o que os levou a manter uma projeção de crescimento muito otimista para os próximos anos. O que está impulsionando a L&T Tech? Uma combinação de expertise técnica e uma estratégia agressiva de expansão global. A empresa anunciou que ganhou 6 grandes contratos, cada um valendo mais de 10 milhões de dólares, com clientes na América do Norte e na Europa. Esses contratos abrangem áreas super quentes da tecnologia, como o desenvolvimento de software para veículos elétricos, soluções de automação para fábricas e a criação de dispositivos médicos conectados à internet, a famosa Internet das Coisas Médicas.
Isso mostra que a L&T Tech está posicionada exatamente onde a inovação está acontecendo. Um dos destaques foi um contrato de $100 milhões com uma grande montadora americana para criar um centro de excelência em software na Índia. Basicamente, a L&T Tech vai ser o cérebro por trás dos sistemas que vão rodar nos carros dessa montadora. Outro contrato importante envolve o desenvolvimento de uma nova geração de processadores para uma empresa de semicondutores. Isso é pesquisa e desenvolvimento de altíssimo nível. Não é apenas executar tarefas, é criar tecnologia de ponta. A empresa está se tornando indispensável para seus clientes globais. A história da L&T Tech, assim como a da Tata Tech, confirma a ascensão da Índia como um hub de engenharia e inovação. A empresa manteve sua projeção de atingir $1,5 bilhão em receita até 2026, um sinal de confiança enorme no futuro. Eles estão construindo centros de desenvolvimento em todo o mundo, do Japão à Polônia, para estar mais perto de seus clientes. É a globalização na sua forma mais moderna, o talento indiano sendo aplicado para resolver os desafios tecnológicos mais complexos do mundo, em qualquer lugar do planeta. A L&T Tech não está apenas crescendo, ela está ajudando a projetar o futuro da indústria global. É isso aí, galera! Chegamos ao fim de mais um vídeo cheio de novidades do mundo tech. Que maratona, hein? Passamos por uma verdadeira montanha-russa de informações que estão moldando o amanhã. Analisamos as peças se movendo no xadrez geopolítico da tecnologia, com a Micron fazendo um movimento drástico na China e o governo chinês respondendo com um controle de dados ainda mais forte. Vimos como as Big Techs, como a Meta, estão sendo pressionadas a assumir mais responsabilidade pela segurança dos usuários, especialmente os mais jovens, em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial. Vimos a Bolt dando um alerta importante para a União Europeia acelerar no setor de carros autônomos, enquanto a Oklo, com o apoio de uma mente como Sam Altman, recebeu um investimento bilionário para avançar na energia nuclear compacta, uma possível revolução na forma como geramos energia. A Apple, por sua vez, mostrou que não está para brincadeira e transformou corridas de Fórmula 1 em experiências digitais imersivas, redefinindo o futuro das transmissões esportivas. E, para fechar, as gigantes indianas Tata Tech e L&T Tech mostraram força com crescimento e projeções positivas para 2026, provando que o centro de gravidade da inovação global está mudando. Um verdadeiro festival de tecnologia, inovação e estratégia que mostra como o setor não para nunca. Cada uma dessas notícias é um fio que tece a complexa tapeçaria do nosso futuro. Entender essas movimentações é fundamental para não ser pego de surpresa pelo que vem por aí. Espero que vocês tenham curtido essa análise profunda, tanto quanto eu curti trazer para vocês. O mundo da tecnologia é fascinante justamente por causa dessa dinâmica constante, onde tudo pode mudar a qualquer momento. Então, já sabe, se você gostou desse mergulho, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas novidades e compartilha com a galera que também ama tecnologia. Seu apoio é o combustível que nos move a continuar trazendo o melhor conteúdo para vocês. Comenta aqui embaixo qual dessas notícias te deixou mais impressionado. Aqui no Hardware Tech BR, o futuro da tecnologia chega primeiro. Um abraço e até a próxima!